Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. É começar de novo. Sempre há momentos de recomeços para a nossa vida com Deus. A palavra de Deus diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Oremos ao Senhor agora. Senhor nosso Deus, Pai amado e bendito, eu graças te dou, meu Senhor, porque o teu Espírito que habita em nós e para sempre tem nos mostrado caminhos de luz, tem nos dado alimento sólido para o nosso espírito, tem nos encaminhado para que nós possamos viver nesta terra como verdadeiros filhos do Rei, reinando em vida por meio de Cristo Jesus, o Senhor. E nesta noite, meu Pai, o teu Espírito tem uma palavra muito especial para esta igreja, uma palavra que vai dar oportunidade para que muitos recomecem suas vidas, suas metas, seus sonhos, seus projetos, suas emoções, seus desejos. Que nós possamos sair daqui hoje com a certeza de que Deus sempre nos concede a oportunidade de recomeçar de novo. Ainda que hajam quedas, ainda que venham tropeços, nós nunca ficaremos prostrados. Aquele que é de Deus, ainda que caia, não fica prostrado, diz a palavra do Senhor, porque Deus o ergue outra vez, porque Deus o levanta de novo. Fala-nos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor, que todos digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, hoje de manhã, quando eu acabei o culto da manhã, uma mensagem maravilhosa que o Espírito Santo trouxe para a igreja, eu atendia algumas pessoas no meu gabinete pastoral, fiquei até quase 2 horas da tarde aqui atendendo pessoas, e uma das pessoas que veio falar comigo, ela dizia: Pastor Carlos Magno, eu queria que o Senhor me desse uma palavra, que o Senhor me desse uma orientação, porque, pastor, eu desobedeci a Deus, eu fiz sociedade com ímpios, e o resultado, pastor Carlos, é que eu perdi tudo. Tudo que eu tinha na vida foi-se por água abaixo. Depois que eu me envolvi com essa pessoa ímpia, depois que eu fiz sociedade com essa pessoa incrédula, aquilo que o Senhor ensina aqui na igreja e que eu não havia aprendido na minha antiga denominação, foi exatamente o que ocorreu comigo, foi exatamente o que se cumpriu na minha vida. Tudo desmoronou, tudo caiu. E eu orientei, eu lhe dei uma palavra, e eu disse para aquele rapaz: esteja hoje à noite aqui na igreja, porque a palavra desta noite é especial para o teu coração. Ela vai te dar novos rumos, ela vai te dar novas direções, ela vai clarear os teus horizontes. Parece até um paradoxo, nós da graça de Deus falarmos de recomeço com Deus, mas não é um paradoxo, porque é muito importante que você entenda, irmão, que este recomeçar de novo é um princípio espiritual cuja origem está em Deus. Você vai perceber nesta noite que a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que recomeçaram as suas vidas com Deus. Está repleta de exemplos. Agora, o que nós precisamos é saber como entender esses princípios bíblicos do recomeçar de novo, para aplicá-los à nossa vida, para que nós possamos aplicá-lo à nossa vida diária. Como é que eu posso aplicar esses princípios de recomeço, por exemplo, na minha família? Como é que eu posso aplicar esses princípios de Deus nos meus negócios,
no relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais. Isto aqui é muito importante, porque não tenho nenhuma dúvida que há nessa noite, aqui no nosso meio, pessoas que, sem dúvida alguma, já falharam alguma vez com Deus nas suas vidas. Há pessoas aqui do nosso meio que já tiveram as suas falhas, já tiveram os seus escorregões, suas quedas, seus acidentes. Há pessoas aqui que já foram ricas e hoje são pobres. Pessoas que já tiveram um bom emprego e hoje estão desempregadas. Que já tiveram paz e hoje vivem uma vida de angústias. Pessoas que foram felizes no seu casamento e hoje estão com seus casamentos esboroados. Então, quais são os princípios de Deus para tudo começar de novo? É a pergunta que se faz nesse momento. Vamos estudar o primeiro princípio à luz da Bíblia, à luz da verdade que é a palavra do Pai. Abra em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Você vê que o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele explica qual é o primeiro princípio para alguém recomeçar a sua vida. Porque, irmão, eu vou te dizer uma coisa muito perfeita, muito correta. Não é possível ninguém recomeçar a sua vida se não obedecer aos princípios da Bíblia, se não obedecer aos princípios de Deus. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, aqui está um princípio de vida que normalmente o povo de Deus se esquece dele. Veja que um dos dardos inflamados do maligno, que ele usa para causar problemas, irmão, é quando ele procura, de várias formas e maneiras, fazer com que o teu passado venha para os dias de hoje. Ele procura trazer o passado distante para os dias de agora, para os dias presentes. Me parece que este aqui é o método pelo qual o inimigo abre uma brecha, uma ferida muito grande, para que os sofrimentos comecem a se multiplicar na vida das pessoas. Porque, irmãos, nós precisamos entender, e eu já entendi isso, já fazem 2 anos que eu entendi, que até o dia em que eu passei a confessar Jesus como meu Senhor, Deus viu que a minha vida, até aquele momento, nada tinha a ver com os princípios dele. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia a Bíblia, eu fumei, eu bebi, eu menti, eu andei em lugares escuros e escusos, eu vivi no fundo do poço, eu vivi na lama do pecado. Mas tudo isto aqui foi o meu passado, quando eu não tinha Jesus na minha vida, quando eu não tinha o Espírito de Deus. Como diz a Bíblia, foram os tristes anos da incredulidade e da ignorância. Então Paulo disse: olha, eu tenho que me esquecer das coisas que ficam para trás. Porque, irmão, se eu ficar todo dia pescando o meu passado, pescando o meu ontem, pescando o meu anteontem, pescando o mês passado, o ano passado, 30 anos atrás, eu nunca vou ter paz na minha vida. O tempo que eu vivia sem Jesus não me interessa mais. Se eu ficar querendo trazer este passado para os dias presentes, eu vou viver uma vida de nostalgia tremenda. Eu vou viver numa tristeza muito aguda na minha alma, no meu coração. Então Paulo diz: eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio. Olha, o nosso prêmio é Jesus, irmão. O nosso troféu é Jesus. A recompensa da nossa vida é Jesus. A meta da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Então, uma pessoa que já teve um problema na vida, uma pessoa que já teve um incidente, um escorregão, uma queda, uma falha, ela nunca vai poder recomeçar a sua vida se ela primeiramente não esquecer das coisas que ficam para trás e avançar para o alvo. Este é o primeiro ponto, este é o primeiro princípio. Esquecer as coisas que ficam para trás é condição primordial para quem quer recomeçar alguma coisa na vida, qualquer coisa. Nós temos aqui na nossa igreja médicos, nós temos psicólogos, o doutor Amparo está aqui,
que podem corroborar esta palavra. Quantas pessoas vivem vidas de verdadeiras ansiedades, pesadelos tremendos por causa de coisas do passado? A psicologia explica isso, né, doutora? O passado ruim das pessoas, quando afloram no seu presente, causam pesadelos, causam angústia, causam depressões e às vezes levam as pessoas até a morte. Então, você tem coisa do seu passado que você gostaria de esquecer? Sem dúvida que tem. Irmãos, a graça de Deus, ela tem o recurso para isto. A graça de Deus, ela tem a solução para que tu esqueças, para que tu sepultes, para que tu rasgue as páginas da tua vida passada, quando você vivia distante do Pai. Veja, por favor, o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: pois assim como por uma só ofensa, Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, a morte de Jesus na cruz, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá o quê? Que dá vida. Então, uma vez que você receba no teu espírito que você foi justificado, que você está justificado por Jesus, isso aqui vai te dar vida. Mas isso aqui não te dá o direito de você ficar voltando ao teu passado, você voltar às tuas ofensas, aos teus erros, aos teus pecados, aos desastres que já aconteceram na tua vida pregressa. Então, a realidade bíblica qual é? Está aqui. Jesus te justificou de todo o teu passado. Diga: Jesus me justificou de todo o meu passado. Você recebe isso no teu espírito? Olha, o versículo 20 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Isto aqui é provisão de Deus, meu irmão. Tu tens que receber isso no teu espírito. Onde havia o pecado, onde havia uma vida escura, escusa, onde havia erros, onde havia queda, onde houve problemas, onde havia desastres, veio a provisão, a graça de Deus para você. Isto aqui quer dizer o que, pastor? Que para um grande pecador há um grande salvador. Para um grande mal, Deus teve um grande remédio. Teve e tem. Veja o que diz Romanos capítulo 8. Esse livro de Romanos é muito precioso. Versículo 2. Eu amo este versículo, eu amo esta palavra. Diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, leia com o pastor, te livrou da lei, do pecado e da morte. Livrou ou não livrou? Livrou. Então ele te livrou do teu passado, ele te livrou da lei, ele te livrou dos teus pecados, ele te livrou da morte. Tu estás livre e para sempre. Ele disse: dos teus pecados não me lembrarei mais. Ele pega todo o nosso passado e ele joga lá no mar do esquecimento e põe uma placa bem grande: proibido pescar. Não pode mais pescar o passado. Romanos 11:16 diz assim a palavra. 11:6, desculpa, versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, isso aqui não é algo que eu tenho que fazer alguma coisa para merecer isso de Deus. Não é uma coisa que eu tenho que batalhar, que eu tenho que correr atrás, que eu tenho que sacrificar, que eu tenho que pagar um preço. Não, é por graça. Deus faz isso na nossa vida graciosamente. Então, se você acredita na provisão de Deus, irmão, você não precisa mais carregar o fardo do teu passado. Não precisa mais você pagar um preço, porque o preço já foi pago na cruz. Não precisa mais você se sacrificar, porque Ele já se sacrificou por ti na cruz do Calvário. Nós vamos agora ler um versículo que eu considero definitivo quanto a este assunto. Está lá em 2 de Coríntios. Abra em 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do apóstolo dos apóstolos: e assim
Se alguém está em Cristo, olha, quem está em Cristo, diga amém. Aleluia. Então a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é o que? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Diga com os teus lábios: eu sou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Olha, irmão, o minuto passado já passou, já foi embora, já não existe mais. Já se veio um novo minuto, um novo tempo. O ontem já passou, o passado já passou. Agora, o que é que os ensinamentos malignos, os ensinos de demônios, e muitas das vezes esse ensino de demônios sai dos púlpitos, o que é que eles procuram fazer o povo de Deus imaginar? Que o passado não passou, que as coisas velhas ainda estão presentes e que a pessoa não é uma nova criatura. Às vezes os pregadores dizem: irmão, lembra do teu passado. Olha, você não pode esquecer o que você foi um dia, viu? Cuidado. E ficam querendo trazer o passado escuro, escuso, para os dias de agora. E aí é preciso que o Espírito Santo venha e diga à igreja: as coisas velhas já passaram. Diga para o teu irmão: as coisas velhas já passaram. Porque viver do passado é viver de nostalgia. E isto faz muito mal, irmãos, traz muito remorso. Você ficar lembrando do passado ruim, do passado escuro, escuso, só traz remorso para a tua alma, angústias, tristezas. Talvez você diga: pastor, graças a Deus que eu não tenho nenhum mal no meu passado. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Mas eu posso te garantir que 90% do povo de Deus somos ex alguma coisa. 90% do povo de Deus somos ex alguma coisa. Cada um tem algumas histórias escusas no seu passado. Paulo mesmo disse que havia algumas coisas do seu passado que só em falar ele já sentia vergonha. Você imagina que um dia estava apedrejando Estevão, pegaram Estevão, e por causa das verdades de Deus que Estevão anunciava, os judeus decidiram matar Estevão apedrejado. Estava Paulo, que tinha autoridade do governo romano, e disseram: vem cá, você consente que nós matemos Estevão? Ele disse: pois não, pode matá-lo. E Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo dizia: olha, tem coisas do meu passado que só em falar eu me envergonho. Ele perseguia a igreja, ele devastava a igreja de Deus, mas isso aqui era o seu passado. Isso era quando ele vivia nos tempos da incredulidade e da ignorância. Então nós temos que saber, irmãos, que viver do passado é rememoriar remorsos. Deus te trouxe esta noite aqui à igreja para você esquecer o seu passado e avançar para o alvo, avançar para o que é novo. Deus quer tudo novo na tua vida. Uma nova família, um novo relacionamento entre marido, esposa, marido, novos planos, novas perspectivas, novos sonhos. Então eu quero que tu entendas isto, meu irmão. Nunca mais permita que o teu passado aflore outra vez no teu presente e venha causar danos à tua vida. Não permitas que o teu passado volte e mexa com as tuas emoções. Isso dá depressão, dá ou não dá, doutora? Dá depressão ou não dá? E aí depois vai ter que fazer tratamento com a doutora. Depois vai ter que ficar tomando lá, né? Aqueles remédios, aquelas coisas, porque está com depressão, está com angústia, está com isso, está com síndrome, tanta coisa ruim que a gente vê acontecer aí. Então, eu quero te mostrar, irmãos amados, que o apóstolo Paulo, ele tinha tanta consciência disto aqui, que ele dizia: olha, eu prossigo para o alvo, mas eu corto o cordão umbilical com o meu passado. Eu não quero saber do meu passado. Veja quantas coisas Paulo tinha que esquecer. 2 de Coríntios capítulo 11. 2 de Coríntios 11, versículo 21. Ele disse assim: ingloriamente o confesso. Olha, ele começa dizendo: ingloriamente o confesso. Quer dizer então que a partir daqui
Tudo que Paulo vai dizer não tinha glória nenhuma, era inglório. Não tinha glória para ele, não tinha glória para a sua vida. Na Bíblia espanhol diz assim: para minha vergüenza vos hablo. Ele dizia: para minha vergonha eu vos falo. Ele diz: para minha vergonha eu digo está aqui. Então o que Paulo diz que era vergonha para ele? Leia. Mas naquilo que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo. Paulo disse: é uma insensatez o que eu vou falar, mas é coisa do meu passado. Eram coisas de quando Paulo não conhecia a graça de Deus. E ele disse: também eu a tenho. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, trabalho muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, quer dizer, 39 chicotadas. 5 vezes Paulo foi chicoteado, irmão. Você já imaginou? 5 vezes recebeu 39 chicotadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes. Paulo se envergonhava. Paulo dizia: olha, eu não conhecia a verdade, eu queria pagar preço, eu queria vigiliar, eu queria fazer coisas que não condiz com a verdade da Bíblia. Em fome e sede, em jejum muitas vezes. Pastor, por que Paulo sentia vergonha dos tempos que ele fez jejum? Porque ele dizia: olha, eu queria pagar um preço que Jesus já tinha pago na cruz. Eu queria comprar Deus, eu queria mover a mão de Deus, e hoje eu sei que Deus é soberano, aleluia. Em frio e nudez, aleluia. Então você vê que Paulo tinha um princípio estabelecido por Deus. Qual era esse princípio? Ele disse: eu avanço para o alvo, mas eu corto qualquer relacionamento com a minha vida passada. Eu corto o cordão umbilical que me liga ao passado. E você, meu amado irmão, você já cortou o cordão umbilical com o teu passado? Será que Deus trouxe aqui nesta noite alguém que está vivendo ainda debaixo de tristes lembranças do passado? Às vezes lembrando dos traumas do passado, lembrando que um dia eu tinha tudo para ter uma promoção no meu emprego, mas aí aconteceu isso, aquilo e aquilo outro, e eu perdi aquela promoção. Lembrando dos negócios que faliram, lembrando das frustrações de famílias, lembrando de sonhos que não se realizaram. Irmãos, Deus não quer que você viva se martirizando com o passado. Deus não quer que você continue a viver como um morto-vivo, como um zumbi. Tem pessoas que vivem assim. Ele quer que você esqueça as coisas que já passaram e caminhe para o alvo que é Jesus. O teu futuro, meu irmão, se você fizer isto aqui, será muito melhor do que o teu passado. Olha, Deus tem algo de bom, de muito especial para você nessa noite, viu? Muito especial. Então nós vamos ver agora um exemplo mais prático de um recomeço de vida. Em Lucas, no capítulo 15, abra lá no livro do Dr. Lucas. Você sabe que Lucas era um médico, um homem muito culto, um homem que tinha uma visão muito grande da vida. E eu creio que este aqui é o exemplo mais forte de um recomeço de vida que a Bíblia nos apresenta. Então Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, é aquela parábola do filho pródigo. E diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra,
e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Eu creio, meus irmãos amados, que este é o exemplo mais prático que o Espírito Santo queria mostrar para a nossa vida hoje. Aqui está o exemplo de uma pessoa que talvez se identifique com um pouquinho de cada um de nós. Um jovem, tinha tudo do pai. Você sabe que esse pai aqui é Deus. E este jovem, ele é um pouco de cada um de nós aqui na igreja. Ele é um pouquinho de você, ele é um pouquinho de mim. Então esse jovem sabia que a sua herança, que ele tinha direito do pai, só lhe seria dado após a morte do pai. Quando o pai morresse, haveria um testamento e ele poderia tomar posse daquilo que era direito dele. Mas ele disse: não, eu quero os meus bens ainda em vida. Então o pai disse: ok, tudo bem, você pega os teus bens e vai viver a tua vida. Olha, irmão, cada vez que você contradiz a vontade de Deus, você sofre. Todas as vezes que nós contradizemos Deus, sobrevém grandes sofrimentos para a nossa vida. É por isso que o pecado traz muita infelicidade, porque o pecado é uma contradição à vontade de Deus. E este jovem aqui pegou o seu dinheiro, os seus haveres, saiu o mundo afora. Começou a esbanjar, começou a viver uma vida dissoluta, perversa, extravagante, insensata, perturbada e desenfreada. Ele saiu da cobertura do pai. Você sabe, é assim a vida de uma pessoa que não está debaixo da cobertura da igreja. Aquela pessoa que acha que é capaz de viver sozinha, que viver por si só. Toda pessoa que passa a viver sem a cobertura de um manto espiritual, toda pessoa que passa a viver sem a cobertura de Deus, ela esbanja a sua vida, irmão. Ela esbanja a vida, ela vive uma vida perversa, ela vive uma vida extravagante, turbulenta, insensata, perturbada e desenfreada. E não há exceções para isso aqui. Quem sabe muitas pessoas que estão aqui nessa noite já viveram assim um dia. Eu já vivi. Eu já vivi uma vida perversa, extravagante, perturbada, desenfreada, louca. Eu já vivi distante do manto espiritual de Deus. Mas depois de tudo isso aqui, depois dele viver esta vida dissoluta, ele começou a perder dinheiro. E na hora que ele começou a perder o dinheiro, irmão, ele começou também a perder os amigos. A vida tem me mostrado ao longo da minha caminhada, e isso de uma maneira muito clara, muito nítida, que há muita gente que gosta de muita gente por causa de dinheiro. Muita gente. Mas aí quando vem os pesadelos, quando vem as frustrações, quando vem as crises, todo mundo desaparece, meu irmão. Os amigos desaparecem, família desaparece, aqueles que batiam nos teus ombros desaparece todo mundo. E este jovem aqui, depois de viver uma vida dissoluta, depois de perder tudo, de repente ele se olhou em volta e viu que estava só. De repente ele se viu no fundo de um poço profundo. Ninguém lhe dava comida, ninguém lhe ajudava, ninguém, absolutamente só. Olha, eu sei o que é isto, viu, irmão? Quando eu saí da seita, da IURD, olha, teve um dia que eu olhei em minha volta e digo:
Deus, estou só. Só estava eu, minha esposa e meus filhos. Mas até 24 horas atrás, minha casa era assim de gente. Era pastor entrando, era pastor saindo, esposa de pastor, papagaio de pastor, cachorro do pastor, era tudo. As minhas costas viviam doloridas de tanta tapinha. Ó, pastor maravilhoso, tu és o melhor líder. Olha, não há pastor igual ao senhor é muito bom com a gente, o senhor faz o melhor pela gente. Quer dizer, tudo fingimento, era tudo falso. Por que faziam isto? Porque eu tinha nas mãos poder financeiro. Era eu que dava aumento, era eu que podia promover, era eu que podia autorizar a morar numa casa melhor, era eu que podia dizer, compra um carro novo. Na hora que eles viram perder o poder, ele agora não tem mais esse poder nas mãos. Olha, sumiu todo mundo. Aqueles que comeram da minha comida, que beberam da minha bebida, que dormiram na minha cama, nunca mais bateram nas minhas portas. E quando passavam por mim, viravam as costas e faziam o que não via. O mundo é assim. O mundo das pessoas que não têm Deus é exatamente isso aqui, irmão. É tremendo. Então, quando este jovem aqui se sentiu só, ele também se sentiu incapaz. Mas este jovem era um filho da promessa. Ele era um filho de Abraão, e você sabe que um filho de Abraão não foi feito para ser lançado no inferno. Veja, ele chegou ao ponto de tomar conta de porcos, irmãos. Olha, eu não sei se você já leu livros históricos, mas diz que a coisa mais humilhante para um judeu era quando ele chegava ao ponto de ter que trabalhar para cuidar de porcos. Os judeus consideravam isto uma verdadeira maldição. Era o supra-sumo da humilhação para eles. E este jovem aqui estava tomando conta de porcos. Irmãos, e neste momento de derrocada, neste momento de fundo de poço, ele só reconheceu o valor da casa do pai quando tudo aquilo que ele havia montado na sua vida foi desmontado. Às vezes nós fazemos um monte de planos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas a Bíblia diz, o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então Deus permitiu esta situação, Deus permitiu este aperto. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, tinha muitas mulheres, tinha bebida, tinha farras, mas tudo isso aqui um dia desmonta. Um dia cai no chão, um dia vai por terra. E eu vou te dizer uma coisa nesta noite. Se os fundamentos da tua vida são as coisas seculares, irmão, olha, você vai cair. Mas, é verdade, cai. Um dia a casa cai. Mas se os fundamentos da tua vida forem a Bíblia Sagrada, o amor, Deus, o Espírito Santo, a igreja, a tua casa pode sofrer rajadas de vento, pode rios transbordarem com fúria, pode vir chuvas em dilúvio, a tua casa não cai, a tua casa não desmonta. Mas a casa deste rapaz aqui desmontou, caiu, desmontou porque os fundamentos dele eram apenas fundamentos humanos. E aí você vê que uma vida que está fundamentada sobre dinheiro, sobre sentimentos, sobre essas coisas fúteis, desaba e sobrevém o quê? Muitos sofrimentos. Porque, irmãos, o dinheiro, quando é usado conforme as normas bíblicas, ele é uma grande bênção. Mas quando você usa o dinheiro de uma forma contrária, ele torna-se maldição na tua vida. É por isso que Paulo escreveu a Timóteo, que era um jovem pastor de uma igreja em Éfeso, e Paulo disse a Timóteo: exorta aos ricos do presente século para que não confiem nas suas riquezas, mas que a sua esperança esteja em Jesus Cristo. Às vezes nós fazemos planos. O sábio Salomão diz o quê? Que todos os caminhos são puros aos olhos do homem, mas ao cabo deles, às vezes são caminhos de morte. Para este jovem aqui da parábola, que representa um pouco da igreja, um pouco de cada um de nós, todos os caminhos eram puros. Para ele tudo estava certo.
Para ele tudo era perfeito, tudo era bom. Um dia andava com uma, outro dia andava com outra. Sentava na beira da praia, tomava uma caipirinha. Depois estava muito calor, uma braminha gelada, uma loura gelada, um esquinho, cigarrinho, farras. E às vezes as pessoas vão vivendo essa vida insensata, até que um dia tudo desmonta, a casa cai e é grande a ruína. Desmorona tudo. Imagine um filho de Abraão, um filho de Deus, querendo comer comida de porcos, e ninguém lhe dava comida de porcos para comer. Agora, irmãos, a coisa mais maravilhosa é este Pai da Bíblia Sagrada. É que o Pai, por causa da sua misericórdia, aceitou aquele filho de volta. O Pai lhe deu um anel de ouro e mandou pôr no dedo. O Pai não disse: garoto, venha cá, miserável, agora você me paga. Voltou dessa maneira, né? Perdeu tudo, não perdeu? Está no fundo do poço, não está? Agora você vai me pagar o novo e o velho. Ele não fez nada disso, irmão. Ele simplesmente o aceitou de volta. O nosso Deus tem uma bondade tão maravilhosa, irmão, que você vê que quando o sol nasce, ele nasce para justos e para injustos também. A chuva, quando cai, ela cai para bons e ela cai para maus. Isso é a bondade, isso é a misericórdia de Deus. Agora, há muitos filhos pródigos que estão por aí doentes, desmontados, quebrados, e que não sabem ainda quem é o Pai da Bíblia. Porque é muito triste nós sabermos que só aqui no nosso Brasil, só aqui no nosso país, há 15 milhões de crentes desviados. 15 milhões de pessoas que um dia já foram felizes dentro da igreja, mas que hoje estão lá fora com medo de pastor, com medo de igreja, com medo de convenção, com medo disso, com medo daquilo, e elas acham que Deus jamais irão recebê-las outra vez, porque foi isso que o sistema colocou em suas mentes. Este pai aqui disse: vamos recomeçar tudo de novo. Ele não disse: agora você vai ter que pagar um tempo de disciplina, agora você vai ficar 3 meses sem cear, você vai ficar 6 meses sem cantar no coral da igreja. Deus não faz isso. Ele disse: este é o meu filho, estava morto e reviveu. Você vê que ele não sentiu vergonha. Ele viu que o filho estava todo sujo, esfarrapado, não tinha sapatos. Ele chamou o seu servo e disse: traz roupa nova para este filho, traz sandálias Raider amarelas, que são cor de ouro. Põe uma sandália Raider nos pés desse garoto. Traz lá uma roupa comprada num costureiro europeu. Traz um anel de ouro da Gaster, põe no dedo desse menino. Mata o cabrito cevado, vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, vamos celebrar esta volta. Este é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus da graça, esse é o Deus dos recomeços. É o Deus que começa tudo de novo, irmão. Não importa quão profundos tu tenhas baixado, não importa quão grande tenha sido a tua queda. E por favor, não pense você que eu estou fazendo aqui uma apologia de que vida espiritual é vida de libertinagem. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou te dizendo é que se você teve um acidente na tua vida, se você teve uma falha, um pecado, um escorregão, uma queda, Deus continua te tratando como filho, e Ele quer que tu recomeces a tua vida nesta noite. Veja só o que diz Tiago, irmão do Senhor, capítulo 1. Vamos lá para o livro de Tiago. Tiago era um pregador judeu. Versículo 17. Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Aleluia. Mas pastor Carlos Magno, às vezes me dá a sensação, pastor, pelo que o irmão está falando,
que eu posso uma hora ir para o mundo, volto, faço as minhas bobagens, meus erros, volto para a igreja, fico bem com Deus, outro dia volto para o mundo outra vez, faço as minhas incursões pelo mundo, volto para a igreja. Irmãos, só que a cada vez que você fizer incursões pelo mundo, você vai trazer muito sofrimento sobre a tua vida. Veja quanto sufoco passou este jovem. Comida de porco, irmão. Você sabe o que é ver os porcos comendo? Querer comer aquela comida e ninguém lhe dá. Vida quebrada, alma sofrida. Irmãos, não vale a pena. Não vale a pena. O bom é estar na igreja. O bom é você estar no corpo de Cristo. O bom é você viver nesse reino de justiça, nesse reino de bem-estar e de alegria do Pai. O bom é você viver debaixo da cobertura de Deus. Isto é que é o bom. Então o Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto. Diga, do alto. Descendo do Pai das luzes. Quer dizer, você vê que Deus, irmão, Deus é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito está na pessoa de Jesus Cristo. Está em Jesus. Vamos voltar para Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 4. Diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Veja, a minha Bíblia diz que Deus é tolerante. Porque se Deus fosse levar todos nós ao fio da espada, irmão, não sobrava ninguém. A começar do pastor da igreja. Não, Deus não é bondoso, Deus não é longano, misericordioso, para que a gente faça de Deus um Deus frouxo, que a gente faz o que quer, vive uma vida de libertinagem. Não é isso. Deus é todas essas coisas, Deus tem todos esses atributos, porque é com esses atributos que Ele nos convence ao arrependimento, diz a palavra. Veja que o filho pródigo voltou para casa, e ele queria o que? Ele queria pão. O negócio dele era fome. Mas ele teve uma resposta do pai muito maior do que era a sua necessidade. Deus renovou as suas relações com o seu filho. No versículo 21, volte outra vez lá para a parábola, para que você acompanhe. No versículo 21, está um segredo para que você possa colocar também em prática na tua vida. Ele disse: Pai, eu pequei. O que quer dizer isso aqui, pastor? Quer dizer que ele assumiu o erro. Às vezes nós temos o costume, irmãos, de fazer como Adão e Eva. Adão disse: Senhor, não fui eu, foi ela. Eva disse: não, não foi eu não, foi minha sogra. Às vezes nós temos esse costume de jogar as nossas culpas, os nossos erros para cima dos outros. Jogar a responsabilidade para cima do vizinho, para cima do pai, para cima da mãe, para cima do colega, para cima da igreja, para cima do pastor. Não adianta. Não adianta você começar a dizer que não, eu caí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei, porque foi fulano que me influenciou, foi a culpa da minha pai, foi culpa da novela das 8. Não, não adianta assim. O filho pródigo disse: olha, pai, eu pequei. Eu acredito que para você recomeçar de novo, irmão, você tem que reconhecer o que este jovem aqui reconheceu. Se você fez planos no teu passado, pensando que eram caminhos de luz, e de repente eram caminhos de morte, se a tua vida desmontou, se a tua vida quebrou, se os teus sentimentos estão doentes, olha, a Bíblia diz que Deus é o autor de toda boa dádiva. Se você reconhecer, se você disser: Senhor, não foi minha mulher, não foi os meus vizinhos, não foi os meus filhos, não foi a igreja, não foi o pastor, fui eu assumo o meu erro, eu assumo a minha culpa, eu assumo a responsabilidade desta minha atitude errada. Você sabe o que aconteceu quando esse jovem aqui assumiu a responsabilidade? No versículo 20 diz assim: o pai o abraçou
e o beijou. Olha, se isso aqui fosse no espiritismo, irmão, mesmo sem nada como ele estava, no fundo do poço, passando fome, sem dinheiro nem para comprar comida de porco, ele ia ter que fazer um trabalho, ele ia ter que comprar champanhe francesa, ele ia ter que ir para a praia botar um despacho para Iemanjá, ele ia ter que pagar um preço, ele ia ter que sofrer muito, ia ter que tomar banho de amor. E o santo ia ficar tão zangado que ainda ia dizer, mesmo assim, você ainda vai receber aí uma meia dúzia de bico de papagaio. E para a coisa ficar mais certa, uma gastrite crônica. Você nunca mais vai ficar curado dela. Mas o nosso Pai, irmão, é Pai de amor. Ele não diz, meu filho, agora que você voltou depois do erro, não te aceito mais em casa. Ele não disse isso. Você vai ficar 3 meses lá fora sem participar da ceia. Não pode mais vir aqui apertar a mão do pastor da igreja. Não. Esse pai da Bíblia, ele o amou, ele o beijou, ele o abraçou. Ele disse, traz um anel de ouro e põe no dedo desse meu filho. Pegue sapatos novos, calça, roupas novas. Ele disse no versículo 24, este é o meu filho, ele estava morto e reviveu. O que Deus está querendo dizer com isso aqui? Deus está querendo dizer, irmão, que não é porque alguém um dia falhou que tudo acabou. Você sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes. Olha, não existe pecado pior do que alguém negar o Senhor. Pedro negou 3 vezes. E no entanto, você sabe o que aconteceu com Pedro? Bem rapidamente que eu vou te mostrar. Em Marcos, Marcos, um pouquinho atrás, Marcos capítulo 16, que coisa preciosa que o Espírito Santo traz para a igreja nessa noite, meu irmão. Versículo 7, logo após a ressurreição de Jesus, apareceu o anjo, e o anjo disse, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Olha, o anjo disse, vai, diz aos discípulos e a Pedro. Mas Pedro não havia negado Jesus 3 vezes? Havia, negou. Mas Deus quis ter um recomeço com Pedro. Tudo recomeçou na vida de Pedro. E no dia de Pentecoste, veja o que eu vou te mostrar em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 41, diz assim a palavra: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha, o mesmo Pedro que negou Jesus, agora vem, conclama as pessoas ao arrependimento, e quase 3.000 pessoas deram ouvidos à palavra de Pedro. Quer dizer que Deus tinha um plano para Pedro. Irmãos, nesta noite, você pode começar tudo de novo. Você pode começar tudo de novo na tua vida devocional para com Deus. Você lembra quando no passado você nunca faltava à igreja? Você lembra quando no teu passado todos os dias você dedicava um tempo para ler, para meditar na palavra da Bíblia? Hoje você esqueceu de tudo isso. Tem pessoas aqui que esqueceram disso. Comece hoje outra vez, meu amado. Comece hoje a ter um novo relacionamento com Deus. Não falte aos cultos mais. Separa um espaço em todos os dias para você ter um momento de intimidade com Deus, de relacionamento íntimo com o Pai, de você ler a Bíblia. Cresça no conhecimento, louve, glorifique o nome do Senhor. Você sabe que nós temos pessoas aqui na nossa igreja que vêm de longe, irmãos. Nós temos pessoas que vêm de Escada, de Gaibu, pessoas que vêm de Carpina,
Nós temos um casal aqui de escada. Quando eles chegaram à igreja, chegaram numa crise violenta. Tinha dia que ele dizia: pastor, não tinha nem o dinheiro para comprar o pão, mas o dinheiro do ônibus para vir para o culto era sagrado. Eu deixava de comprar pão, mas eu não faltava aos cultos. Mora em escada. Irmãos, Deus tem que intervir na vida de uma pessoa assim. Mais cedo ou mais tarde, no tempo oportuno, Deus vai ter que exaltar, e já está exaltando. Irmão, recomece a tua vida de dizimista da igreja. Você lembra quando você era fiel nos dízimos? Você prosperava, tudo ia bem, os teus negócios fluíam maravilhosamente bem, as portas se abriam, você conseguia realizar os teus sonhos. A geladeira da tua casa nunca estava vazia, estava sempre cheia. Você abria a boca e dizia: poxa, mas é maravilhoso. Olha, de repente as coisas começam a se multiplicar, eu não sei como. Você lembra disso? Depois que você começou a reter as primícias do Senhor, os teus celeiros ficaram vazios, os teus lagares não tem mais vinho, está tudo seco. Recomece nesta noite esta vida de fidelidade ao Pai. Recomece hoje, irmão, não é amanhã não, agora. Esta vida espiritual que você sempre desejou para a tua vida, mas que ao pouco foi se esfriando. Os problemas surgiram e ela foi desvanecendo, foi se arrefecendo. Você que tem visto que os teus sonhos têm sido frustrados, você que tem visto as coisas não andarem bem na tua vida, você que tem sentido uma tristeza muito grande na alma, você que não tem tido aquela alegria resplandecendo no teu rosto, porque eu vou te dizer uma coisa: quando a vida começa a ficar desta maneira, irmão, é porque alguma coisa errada no teu relacionamento com o Pai. Hoje é a noite, é o dia que Deus determinou para que muitas pessoas que Ele trouxe aqui recomecem tudo de novo. Se você está ferido, se você está vazio por dentro, quer comer comida de porco, ninguém te dá, hoje é o dia de você receber tudo de novo de Deus. Deus está te esperando. Deus preparou este culto aqui desde antes da fundação do mundo, de braços abertos para você. Deus vai curar as tuas feridas, irmão. Ele vai limpar outra vez a sujeira dos teus erros, dos teus pecados. Ele vai renovar a tua vida. Mas Ele vai principalmente renovar as tuas relações com Ele, que é a coisa mais importante. Nada é mais importante do que nós estarmos nos relacionando bem com Deus. Porque há muitas pessoas que se reconciliam, mas não se falam. Às vezes marido e mulher brigam, né? Separam, amanhã resolve se reconciliar, mas fica um dormindo na sala, outro dormindo no quarto. Às vezes o marido dorme com a cabeça na cama e os pés lá no banheiro. Não se cumprimentam, não se falam. Recomece hoje. Recomece hoje, não deixe para amanhã. O tempo é hoje, é aqui e agora. E eu volto a te dizer, se as coisas estão se atrasando na tua vida, porque às vezes a pessoa diz: pastor, olha, eu comecei a construir minha casa, pastor, e não consigo nunca acabar, de repente parece que as portas se fecharam. Pastor, o meu relacionamento com meu marido está muito ruim, meu casamento está em crise. Pastor, os meus negócios não andam, a minha vida financeira não prospera. Deus te trouxe aqui esta noite para você recomeçar tudo de novo, meu irmão. Eu também já tive recomeços na minha vida com Deus. Eu também um dia já provei comida de porcos. Mas um dia eu fiz um propósito diante de Deus, de recomeçar tudo de novo. Faça um propósito com Deus nessa noite de recomeçar. Olha, mas faça sério, não faça de brincadeira, não faça da boca para fora.
O sábio Salomão disse que quem faz voto e não cumpre, está fazendo loucura. Estou te dizendo isso porque a nossa carne, irmão, ela não gosta de fazer a vontade de Deus. A carne é inimiga de Deus. Mas se você nesta noite fizer um propósito, se você disser: Senhor, hoje eu vou recomeçar tudo, olha, Deus vai olhar para você e vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. E aí pode se preparar, irmão, que tu vais viver os dias mais felizes da tua vida. Tu vais ver coisas tremendas que Deus vai operar nos teus dias. Milagres, sinais, prodígios, portas se abrindo. Se tiver alguma muralha no teu caminho, Deus vai fazer essa muralha cair por terra. O apóstolo Paulo disse: porque eu esmurro meu corpo, para que não aconteça de eu ter pregado a muitos e no fim venha a ser desqualificado. Desqualificado de quê, pastor? Da recompensa. Para que não aconteça que no final não seja recompensado. Então nesta noite de domingo, você vai poder sair daqui ou para viver uma vida de vitórias, ou para viver uma vida de derrotas. Tudo vai depender de você. A palavra já foi semeada. O sábio Salomão, ele disse: aquele que confessa e deixa, prosperará, alcançará a misericórdia. Agora quem não faz isso, irmão, nunca prospera. Quem são as pessoas que honestamente pode dizer assim: pastor, esta palavra foi para mim, Deus falou comigo nesta noite, eu preciso, pastor, nesta noite de um recomeço, eu preciso recomeçar os meus sonhos, eu preciso recomeçar a minha vida, eu preciso recomeçar os meus projetos, eu preciso recomeçar a minha vida devocional com o Pai. Quem são as pessoas que sentem que Deus falou diretamente para elas nessa noite? Você vai ficar de pé agora e você vai fazer aquilo que o profeta fez. E ele disse: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero recomeçar tudo de novo. Eu quero reconstruir. Fique de pé agora, meu irmão amado, em nome de Jesus. O pastor da igreja quer te ajudar em oração. A única coisa que eu posso fazer é orar por você. O mais, só quem pode fazer é Ele. E Ele sonda o nosso coração. A Bíblia diz que ainda a palavra não nos chegou à boca, Ele já a conhece. Ele já leu os nossos pensamentos. Ele penetra no íntimo da tua alma. Ele conhece o recôndito de cada ser, de cada pessoa. Ele sabe o que se passa dentro do teu íntimo, do teu coração, do teu espírito. Se Deus está vendo sinceridade em você nessa noite, se Deus está vendo que você está fazendo votos sinceros, que você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu vou recomeçar tudo hoje, Deus já vai começar a partir de agora a se mover em teu favor, meu irmão. As portas já vão se abrir. As trevas não podem mais permanecer. A noite pode ter sido uma noite muito escura, mas vai brilhar o sol da aurora para você outra vez. Aleluia. Aleluia. As lágrimas podem ter sido lágrimas de dor e de pranto. Deus já está enxugando cada uma delas. Talvez o teu semblante não consiga resplandecer a alegria de Deus, a alegria de uma vida de felicidade. Deus vai tornar a tua vida feliz a partir de hoje. O Espírito de Deus já vai encher o teu interior de uma alegria divina. Você já vai começar outra vez a reviver para com Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Senhor Jesus Cristo,